Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando Cristo nos liberta da condenação da lei, somos livres para pecar ou livres para obedecer a Deus? A resposta a essa pergunta é muito importante para você avaliar se a teologia apresentada por sua igreja é bíblica ou humana. Vamos ler Romanos 6:16 para que tenhamos a resposta a essa pergunta. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo está dizendo aqui nesse texto que se nós formos servos do pecado, teremos como consequência a morte. Se formos servos da obediência, teremos como consequência a justiça de Deus em nossas vidas. Ou seja, o cristão, ele é servo do pecado ou é servo da obediência? Isso responde à nossa pergunta. O cristão é livre para pecar ou livre para obedecer? É óbvio, o cristão é livre para obedecer. Porque quando o cristão é libertado do poder do pecado, ele se torna um escravo da obediência. Não me interprete mal. Não estou dizendo que o cristão é impecável. Isso não existe, isso é conversa furada. O cristão continua sendo um pecador e continuará tendo lutas, quedas. Porém, o cristão salvo pela graça e que não é escravo do pecado, ele terá mais vitórias do que derrotas. Porque ele agora é um escravo da obediência, um servo da obediência e não um servo do pecado. Cristo nos salva, não para sermos pecadeiros, mas para que sejamos dedicados a Deus. Seremos pecadores, mas a graça de Cristo não vai patrocinar um estilo de vida de pecado. Agora, amigo ouvinte, apegue-se a Jesus, porque sem apegar-se a Jesus não tem como obtermos a vitória sobre este Senhor chamado pecado. Ele é muito forte. A nossa natureza gosta das coisas erradas. A nossa natureza tem prazer na fofoca. A nossa natureza tem prazer na malandragem. A nossa natureza pecaminosa tem prazer em falar mal dos outros, em apontar os erros dos outros. A nossa natureza tem prazer em criticar as pessoas. Temos prazer na imoralidade sexual. São vários os nossos problemas por causa da natureza pecaminosa. E por isso somente uma relação com Cristo pode nos ajudar a irmos obtendo as vitórias que necessitamos. Talvez você demore, talvez não, você vai demorar mais para vencer alguns pecados do que outros. Cada pessoa vem com uma constituição genética diferente, com uma criação diferente, com uma estrutura mental diferente. E isso possibilita que alguns sejam mais propensos a certos pecados do que outros. Alguns vão ter que lutar mais contra o álcool, outros terão que lutar mais com a questão sexual, e outros têm que lutar muito com a língua perversa e maligna. Porém, Deus trata de forma muito individual cada pecador. Deus não avalia o pecador da mesma forma que os seres humanos, que são maus muitas vezes e não misericordiosos. Mesmo não amando o pecado, Deus ama o pecador. Deus entende, amigo ouvinte, a sua luta. Deus entende as minhas lutas. Mesmo que Deus se entristeça com os nossos erros, Deus vê o seu e o meu esforço em querermos fazer a vontade dele, mesmo que tenhamos nossas quedas. E por isso Deus olha com muito carinho. Ele transfere a justiça de Cristo para nós, sempre que estivermos lutando ao lado dele. Por isso, quando você estiver em conflito com o pecado, jamais pense que para você não tem jeito. Lutar contra o pecado não é a mesma coisa que lutar contra Deus. Lutar com Deus para vencer não é lutar contra Deus. Então, por exemplo, se algum ouvinte que está me acompanhando agora recentemente viu pornografia, mas você está triste por isso, e você quer mudar, mas você está lutando e não está conseguindo, e está demorando, eu tenho uma ótima notícia para você. Se você está lutando contra o vício, você não está lutando contra Deus, você está lutando com Deus.
Se você está lutando com Deus e não contra Deus, por que você vai ficar se martirizando como se você já estivesse perdido? Não faça assim. Lembre-se de Romanos 5,20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você está lutando agora contra o alcoolismo ou contra o vício da cocaína, você teve as suas recaídas. Deus é compreensivo com você. Ele fica triste com o erro, mas ele fica feliz em ver que você está lutando. Não serão suas recaídas que tirarão você do reino dos céus. Siga Jesus. Não desista de Jesus. Não permita que as recaídas lhe impeçam de ver a graça dele. Se a graça dele ajudou e perdoou o rei Manassés, que matou até os próprios filhos, a divindades pagãs, como que a graça de Deus não vai cobrir as tuas recaídas e lhe fortalecer para que você vá tendo menos recaídas até obter as vitórias que precisa? Siga adiante. O que você não pode fazer é desistir de Cristo. Tá ok? Muito obrigado por sua companhia. Amanhã continuaremos no nosso estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.